Bom dia, meu nome é Marinilza e vamos falar um pouquinho mais de Deus, ainda no mesmo livro de Atos. Bom, essa manhã eu queria dar um resumo sobre o livro de Atos, que é bom para a gente entender. O livro de Atos é Lucas escrevendo uma carta para Teófilo, explicando os motivos pela qual os apóstolos estavam levando o evangelho para os gentios e os atos em que os apóstolos estavam fazendo isso e que essa carta de sustentação fala sobre levar a palavra de Deus para os gentios e sobre os apóstolos, inclusive Paulo, não está quebrando nenhum mandamento e não está pregando algo que não era verdadeiro, que os fariseus e os saduceus estavam condenando e apontando que ele estava fazendo uma coisa errada, quando de fato ele não estava. Então Lucas escreve passo a passo, desde Pedro, de tudo o que aconteceu, explicando que Paulo não estava pregando nada de acordo com a lei. E ele explica detalhadamente o que o Espírito Santo acordou com os apóstolos para levar a palavra de Deus aos gentios, não impondo os mandamentos. Isso não quer dizer para não fazer. Isso quer dizer para não pôr como barreira. Mas sim, os mandamentos de Deus são perfeitos e agradáveis e é para todos. Todos que amam a Deus guardam os mandamentos. Todos que amam a Deus obedecem seus mandamentos, porque os mandamentos são bons e agradáveis. São eles que nos mostram o que é pecado e o que não é. Então, guardar os mandamentos não é legalismo, é obediência. E fazer isso porque você conhece a Deus é obediência por amor, pela fé. Porque nós não conhecemos a Deus, nós não vimos Jesus, mas estudamos na palavra de Deus e o que Ele tem feito na nossa vida, porque todos nós temos muitos milagres. Eu sou uma pessoa que tem muitos milagres. Os meus filhos são o próprio milagre de Deus. Sabemos que o Deus existe, que Ele nos ouve e que Ele responde. Então, Teófilo recebe essa carta de Lucas e ali ele consegue entender que os apóstolos estavam levando a palavra de Deus aos gentios, falando tudo o que Jesus fez e tudo o que é necessário fazer para ter salvação e que aquele Deus é verdadeiro e que todas as promessas dele que ele fez foram cumpridas e ainda serão cumpridas até o final. Quando Jesus voltar, todas essas palavras serão cumpridas. Qual é o caráter que devemos ter? O que devemos fazer? Que devemos salvar sem os mandamentos por amor. Mas, nesse caso, os apóstolos não estavam impondo isso para o gentil, para que isso não virasse um empecilho, uma barreira. Mas elevando o evangelho e conforme você ia aprendendo, você ia fazendo. Salve os mandamentos por amor, porque ele honra a Deus.